Salve, salve apaixonados por som automotivo, sejam muito bem-vindos à novela de Macho do Som. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje, continuando a saga com processador de áudio da Stetson, modelo 2448, a gente vem trazer mais duas funções que são muito utilizados aí para quem tem um Smart e vai fazer um alinhamento no sistema de som automotivo, tá, galera? Hoje eu vim falar do equalizador de parâmetro de entrada e o equalizador de parâmetro de saída, de entrada e de saída. Eu vou explicar para que serve o de entrada e o de saída, qual a diferença dos dois. Então, se você ainda não é inscrito, peço humildemente, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento da família do som. E lembrando que no nosso grupo no WhatsApp, a gente está com vagas para quem quer aprender som automotivo e quem quer consultoria comigo. Está precisando de resolver algum problema no seu som, ou fazer uma configuração, ou não entende de som automotivo e quer aprender, é só entrar em contato comigo no 6985017336. Estou cobrando um valor simbólico de R$50. Você tem direito ao nosso grupo no WhatsApp e tem direito à consultoria de som automotivo comigo, tá? Então, galera, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: para que serve essa função equalizador de parâmetro de entrada e equalizador de parâmetro de saída? O equalizador de parâmetro de entrada, ele vai equalizar toda a entrada, ou seja, todas as vias do processador de áudio. O processamento de equalização do parâmetro de saída, ele vai equalizar, tá? O equalizador do sistema do processador de áudio na saída específica que você quiser, tá ok? Como assim? Você quer na saída 1, por exemplo, seja o grave, você quer dar um ganho em 150 Hz de 3 dB, você vai poder dar o ganho em 150 Hz 3 dB, tá? Na saída do médio, quero em 300 Hz dar 3 dB, você vai certinho naquela própria função, naquela própria saída. Então o equalizador de saída, ele é mais interessante do que o de entrada, porque o de entrada ele vai soltar, por exemplo, você regulou em 300 Hz um ganho de 3 dB, ou seja, ele vai soltar para todas as vias aquele ganho de 3 dB lá naquela região que você selecionou. Outra coisa que tem são o que? A gente tem o equalizador por via, né? E tem o ganho em dB. Você vai de menos 12 dB no processador da Stetson a mais 12 dB, tá ok? Aí tem o fator Q muita gente não entende. Ele vai de 1.0 a 10.0 da Stetson. Quanto maior for o fator Q, mais centralizado vai ficar o seu ganho na resposta de frequência que você selecionou. Exemplo, em 300 Hz eu dei 3 dB. Se você selecionar um Q de 10.0, que é o mais forte, se eu não me engano é o 10.0, é o mais forte, ele vai concentrar todo o ganho de 3 dB naquele pico em 300 Hz. Se você seleciona, por exemplo, metade, seja 5.0, seja metade, ele vai pegar frequências vizinhas. Por exemplo, ele vai pegar 150 Hz, ele vai pegar 180 Hz, 250 Hz e vai pegar as próximas também, as vizinhas acima, ou seja, 350 Hz, 400 Hz, 500 Hz. Então vocês têm que entender que quanto maior for a largura, quanto menor for o Q, o fator Q que você colocar lá, mais bandas e regiões, frequências vizinhas vai pegar. Se for um corte em 300 Hz, digamos que ele vai pegar 150, 250, 280, 350, 400, 450. Se você centralizou o Q no seu topo lá, que é 10.0, ele vai centralizar naquela região de frequência. Então agora a gente vai lá para o processador de áudio e eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona, tá ok? Então, galera, aqui no processador de áudio, ó, vocês estão vendo aqui, Stetson 2448, a gente vem em áudio e a gente vem aqui, ó, equalizador de entrada. De entrada, por exemplo, eu estou dando um ganho em 150 Hz
um ganho de 3 dB. E o fator Q eu vou colocar aqui, ó, 5.0, eu vou colocar no máximo, que é 10.0, ó, ele vai de 10.0 a 0.4, galera, 0.4. Ou seja, quanto menor, vai abranger regiões vizinhas do corte de frequência que eu fiz em 150 Hz. Ou seja, vai pegar lá 80, 90, 100, acima de 150 vai ser 160, 180, 200. Então eu quero um corte bem concentrado, eu vou colocar aqui, ó, no máximo 10.0, tá? Lembrando que esse equalizador de entrada, ele vai equalizar da entrada para as 4 vias, tá ok? Ou seja, ele não é específico por via, ele vai passar esse corte, esse ganho que eu dei para as demais 4 vias, para as 4 vias no processador de áudio, tá ok? Aí aqui a gente tem o equalizador de parâmetro de saída, tá ok? Aqui no equalizador de ganho de saída, eu gosto de dar, por exemplo, no grave, eu gosto de dar um ganho em 150 Hz. Como eu já dei um ganho em 150 Hz, eu vou dar um ganho aqui, ó. Eu vou dar um ganho em 70 Hz. 70 Hz, um ganho de 3 dB com um fator 10.0. Vocês entenderam a parte do fator Q? Por que que a diferença do fator Q de 1.0, de 0.4 para 10.0? Vai concentrar mais o ganho que você deu nas regiões vizinhas, quando você deixa abaixo, no meio ou bem abaixo do começo, e quando você coloca no 10.0, que é o mais, digamos que é o corte mais preciso, ele vai concentrar o corte na região de frequência que você selecionou. Ou seja, isso é muito importante para quem vai usar o Smart, galera. Galera, espero que vocês tenham entendido. Quanto maior o fator Q, mais concentrado fica o corte que você fez, o ganho que você fez. Exemplo, em 150 Hz eu fiz um ganho, coloquei o fator 10.0, ele vai concentrar o corte lá, os 3 dB em 150 Hz. Exemplo, eu coloquei na metade daquilo, na metade que seja 5.0 fator Q, o corte ele vai pegar regiões vizinhas abaixo de 150 Hz e acima de 150 Hz. Galera, essa ferramenta ela é mais exclusiva para quem tem Smart, tá ok? Porque com o Smart você vai colocar o microfone apontado para o som e lá no som você vai ver o que está acontecendo. E aí você vai alterando o fator Q, ou para mais ou para menos, para corrigir frequências que faltam no seu som ou frequências que estão com pico muito elevado no seu sistema de som automotivo. Ou seja, o fator Q ali, ele é mais essa função de equalizador de parâmetro de entrada e de saída, ela é uma função que ela mais é recomendada para uso profissional. No ouvido você não vai sentir tanta diferença. No ouvido você não vai sentir tanta diferença. Pode ser que, sei lá, em 150 Hz, você dê 3 dB, você veja que o som ficou mais agressivo, a lapada ficou mais diferenciada. Em 300 Hz, o médio vai ficar um pouco mais agressivo também, vai dar aquela lapada mais seca. Mas para você ver realmente o que você está fazendo, o certo é usar um Smart, tá? E como eu não tenho essa ferramenta no momento, não tem como eu mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se quer participar do nosso grupo no WhatsApp, tá? E ter a consultoria comigo, o valor simbólico de R$50, é só chamar no 69-8501-7336, tá? Sejam muito bem-vindos à família Edu Som. Fiquem com Deus, que é a melhor companhia. Valeu, fui!